Paz do Senhor, meus amigos e irmãos, é um prazer estar aqui retornando neste canal para falar-lhes da palavra de Deus, meditar junto com vocês da palavra de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa fazer morada na sua vida. Eu estou aqui para trazer uma meditação da palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. E desta feita eu gostaria de meditar rapidamente aqui sobre o livro de Jó, capítulo 14, versículo 12. Jó, vamos ler o 14 do primeiro para que possamos aqui fazer uma meditação melhor sobre este capítulo de Jó. Diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhes puseste limite, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas, preste atenção bem nessa parte aqui, mas, morto o homem, é consumido, sim, redendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levantará, até que não haja mais céus, nem acordará, nem se erguerá do seu trono. Este versículo aqui de Jó, nós vemos que já ouvimos inúmeras milhares de pregações sobre este versículo. Inclusive nós temos vários hinos aí, belos hinos, extraídos desse texto de Jó. Jó é um livro, está entre os livros poéticos, e nós estamos até estudando sobre o livro de Jó agora na escola dominical, esse último trimestre da CPAD, que era para ser estudado no terceiro trimestre, mas por motivo da pandemia aí, ele está sendo estudado agora no último trimestre de 2020. E você que não é aluno da escola dominical, se matricule, porque você vai aprender muito sobre o livro de Jó, que é um dos livros poéticos. Então, no livro de Jó, ele é composto de poesias e prosa. E Jó, ele é um homem sábio, ele é muito sábio, e ele aqui, como todos os sábios, ele sempre está fazendo comparações e condensando o assunto num texto. E aí é tanto que aqui ele começa dizendo: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Então são frases profundas. Isto os sábios sempre eles faziam essa condensação, traduzia um assunto grande numa pequena frase. Então Jó, se você ler, você vai saber que Jó é um dos sábios da Bíblia. E Jó aqui nesse texto, como disse, muitas pregações você já ouviu, belas pregações, belos hinos você ouviu aqui, mas nós hoje, no setor 47, como eu congrego no setor 47, e aí hoje nós temos culto de missões em todo o setor 47, tivemos 2 cultos,
um às 16 horas e o outro às 18h30. E fala sobre missões. Então eu quero trazer para você aqui uma reflexão sobre missões neste capítulo 14 de Jó. E aqui Jó ele está dizendo o seguinte, olha só o que é que Jó diz. Como disse Jó, um sábio, ele faz aqui uma comparação com um poema, uma poesia. Ele está falando aqui e fazendo uma comparação entre a árvore e o homem. Só que essa comparação é de diferencial, tipo uma oposição. Nós vemos na Bíblia sempre o homem sendo comparado com uma árvore. Jesus diz que pelos frutos conhece a árvore. Isso se aplica ao homem. Pelas atitudes do homem, se conhece quem é o homem, se ele é bom, se ele é mau, se ele tem caráter ou não. Se é um bom caráter ou ao contrário. E aqui Jó, ele está falando ele fala da árvore e do homem. Só que nesse texto aqui, Jó está querendo deixar bem claro que há uma diferença entre o homem e a árvore. Jó não está dizendo aqui que a árvore é igual ao homem, como vemos muitas pessoas em pregações aí, dizendo que como a árvore que foi cortada vai dar fruto depois, assim você também. Não, aqui Jó não está querendo dizer isso. Então nós vemos vários hinos aí, pregações, as pessoas fazendo esta confusão, mas aqui ele está deixando bem claro que há uma grande diferença entre a árvore e o homem. Ele diz, olha aqui no 7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. E aí a Jó fala, mas, quando fala mas, fala diferença. Mas, morto o homem é consumido, se rendendo o homem, o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levantará, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Então aqui ele está querendo, o sábio Jó, o filósofo Jó, ele está querendo dizer que a árvore, ela brota ao cheiro das águas, mesmo depois de cortada. Mas o homem, morrendo o homem, mas morto o homem, o espírito sai dele, é consumido. Então ele não acordará. Então para a árvore, ela pode brotar, mesmo depois de ser cortada, mas o homem não. É isso que Jó está querendo dizer. E como eu quero trazer para você uma reflexão sobre missões, eu quero trazer nesse texto de Jó que a árvore, depois de cortada, ela pode florescer. Ao cheiro das águas, ela pode brotar. Mas o homem, depois de morto, não tem mais jeito para o homem. O espírito saiu do homem. E Jó está dizendo, não acordará. 14:12, não acordará, nem se erguerá do seu trono. Só depois que ele diz aqui que não haja mais céus, ou seja, no juízo. E nós vemos no livro de Hebreus, que o escritor diz que morrendo o homem segue-se o juízo. Então o homem morreu, segue-se o juízo, não tem mais o que fazer. E quando nós lemos em Eclesiastes 9:10, nós vamos ver que diz aqui, na sepultura, quem te louvará? Então o homem morreu, acabou, já era. Não é como a árvore, como as pessoas querem fazer uma comparação nesse texto. Nesse texto, Jó está querendo dizer que há uma diferença muito grande da árvore e do homem.
E aqui, Eclesiastes 9:10, que é um livro também poético, ele diz: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, o homem, o que tiver para fazer, tem que fazer enquanto está vivo, porque se for cortado, já era. Não tem uma segunda chance para trabalhar, para fazer alguma coisa para Deus. Então nós, como igreja, devemos ganhar almas para Cristo, devemos pregar o Evangelho enquanto estamos vivos, no serviço, na escola, até mesmo na igreja, na sua família, no meio familiar. Onde você estiver, você deve pregar a palavra de Deus e falar do amor de Cristo, porque existem almas morrendo a cada minuto, segundo, almas morrem sem conhecer Jesus. E nós, como crentes, somos testemunhas vivas de Cristo. Então não venha pensar que você vai ser igual uma árvore, que você vai ser cortado, depois você vai dar fruto. Não, a árvore sim, ela pode, ao cheiro das águas, voltar a florescer, mas o homem cortado, como diz Jó, não se levantará, não acordará. Então esse livro de Jó é muito interessante de nós estudarmos para que possamos entender o que o texto está querendo dizer. Não interpretar o texto da forma que nós queremos. Nós temos que fazer uma exegese do texto. Extrair dele o que ele quer dizer. E Jó, aqui, ele está querendo dizer que a árvore, depois de cortada, ela pode voltar a florescer ao cheiro das águas. Mas morto o homem, onde estará? Então, ele diz, o homem, depois que morreu, já era. Morreu, segue-se o juízo. O que você tem que fazer, aquele amigo que você não evangelizou ainda, o seu parente que você não evangelizou ainda. Existem várias formas de fazer missões, de pregar, de falar de Cristo, de contribuir para a salvação de almas. 3 são as mais clássicas: orando, contribuindo e indo. Eu tenho certeza que uma dessas 3 você consegue fazer. Então, se você tem vergonha, não sabe, não leu a Bíblia, de repente você acha que não tem condições de pregar cara a cara para aquele seu parente, ore por ele. Ou então contribua na igreja, que algum dos irmãos vai lá está evangelizando ele. Ou então, se Deus te chamou, você levante-se, leia a Bíblia e pregue a ele cara a cara. Tá? Então, esta é a meditação que eu quero deixar para vocês sobre o livro de Jó 14, que muitas pessoas estão fazendo belos hinos, belas pregações, mas não é o que Jó está querendo dizer aqui. Homem e árvore é totalmente diferente. Depois que corta a árvore, ela pode, ao cheiro das águas, brotar, dar frutos. Mas o homem, depois que é cortado, o próprio texto diz, onde estará o homem? Morreu, segue-se o juízo. Na sepultura, ninguém vai louvar a Deus. Então você está respirando? Respira aí. Sentiu? Está vivo, você existe. Então pregue a palavra de Deus. Pregue, ganhe almas, porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Sábio é, e com certeza Deus terá um galardão para você. E é mais uma alma que você vai livrar das garras do inimigo. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos com projetos grandes aí para esse canal, projetos futuros. Agora que a pandemia está se indo, nós temos aí vários projetos. E fique por dentro, porque com certeza você será edificado e Deus falará fortemente no seu coração. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde.